Pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço a Vossa Excelência. Há um tema, senhor presidente, de enorme interesse para o país e que vem sendo debatido nessa casa há pelo menos 3 anos, cuja iniciativa é do senador Capiberibe. O senador João Capiberibe apresentou uma proposta da criação de um novo fundo, de um Fundo Nacional de Segurança Pública, que dependerá, obviamente, para a sua efetivação de lei complementar. Essa matéria já veio à pauta inúmeras vezes, mas sempre em razão ou de inversões de pauta ou de outras prioridades da mesa, perdoe, a sua votação vem sendo postergada. Portanto, entendimento com o senador Capiberibe, e já havia conversado com inúmeros membros dessa comissão, que essa proposta se encontra no 5º item da pauta desta sessão, trata-se da PEC número 24 de 2012. Eu quero solicitar a Vossa Excelência a inversão de pauta para que ela possa ser finalmente votada na sessão de hoje, se possível, imediatamente após o próximo item. Como não há objeção à proposta formulada por Vossa Excelência, o projeto será apreciado com o benefício da inversão. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Apenas para... Senador Capiberibe, autor da proposição. Apenas para informar, senhor presidente. Na reunião do Colégio de Líderes ontem, eu fiz uma rápida apresentação da PEC 24, falando desse constrangimento que nós vivemos no país, não é? Com a violência crescente, não é? E comparativamente aos nossos vizinhos, nós estamos disparados, estamos mergulhados num banho de sangue, não é? Temos em torno de 32,4 assassinatos por cada grupo de 100 habitantes. Então, ela é muito alto, a violência no nosso país. E a ideia é formular uma proposta de política nacional, uma PEC, mais do que obter recursos, pretende que a União se envolva diretamente junto com os Estados, se integre junto com os Estados numa política. E, pelo que eu entendi, não é, pelo silêncio e pela aprovação do presidente, da inversão, há entendimento na aprovação dessa PEC. Era essa informação, os líderes todos não é, consentiram, e eu entendi que há o entendimento, há um consenso em relação à PEC. Vossa Excelência mencionou aí a minha opinião sobre essa matéria. Eu acho que nós não vamos ter solução para o problema da violência no país se a União não participar de forma significativa no processo de combate à violência. Os estados, mesmo os estados mais ricos, como São Paulo, só para citar um, não tem condição de enfrentar esse problema em pleno século XXI, caracterizado pelo surgimento de novos focos de violência, especialmente aqueles relacionados com o tráfico de drogas. E eu acredito que o governo da União precisa entender esse fenômeno. Segurança não é apenas um problema dos estados, é também e sobretudo um problema da União, porque a questão da segurança hoje tem uma amplitude muito grande e afeta várias camadas da sociedade como uma verdadeira epidemia. Vossa Excelência tem inteira razão e disse certo sobre o meu pensamento. Eu sempre defendi esse ponto de vista. Na campanha de governador, esse foi um dos pontos que nós elencamos como essenciais a uma nova ordem social e econômica no país. Item 5. Proposta de emenda à Constituição, número 24, de 2012, não terminativo. Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Autoria, senador João Capiberibe e outros. Relatório, senador Aécio Neves. Relatório favorável à proposta, nos termos
do substitutivo que apresenta o relator, acatando a emenda número 1 e contrário à emenda número 2. Observações. Em 3/6/2015, foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares. Em 16 de junho de 2015, foi apresentada a emenda número 2, de autoria da senadora Simone Tebet. Concedo a palavra ao senador Aécio Neves para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar a leitura do relatório, eu faço aqui o registro de que essa iniciativa do senador João Capiberibe já vem sendo objeto de discussões setoriais nesta Casa e em entidades, associações Brasil afora ligadas à área de segurança pública. Portanto, o senador João Capiberibe, na verdade, ele incorpora, ele apresenta uma proposta fruto de inúmeras outras sugestões que vieram ao longo do tempo amadurecendo e o que permitiu que nós apresentássemos hoje algo que pode significar a mais efetiva participação do Senado Federal e, obviamente, do Congresso Nacional para o enfrentamento desse drama cotidiano que só faz crescer Brasil afora, que é o aumento da criminalidade e da insegurança. Todos nós assistimos o avanço incontrolável da criminalidade, o crime cada vez mais organizado, o sentimento de impunidade cada vez mais acentuado. E essa proposta, na verdade, ela vem suprir também uma omissão do governo federal que nós assistimos ao longo dos últimos anos, que vem fazendo com que sequer o Fundo Nacional de Segurança e o Fundo Penitenciário venham sendo executados na sua plenitude. Eu tenho, senador Maranhão, uma outra proposta que, na sequência, não na sessão de hoje, mas nas próximas sessões, pretendo trazer também a apreciação dessa Casa, que impede o contingenciamento dos recursos dos fundos da área de segurança pública. Assim como acontece com recursos, por exemplo, da educação ou da ciência e tecnologia, eles terão que ser transferidos mensalmente, portanto, por duodécimos aos entes federados que a ele façam jus. Portanto, feita essa introdução, porque acredito que também, depois da lei complementar que virá regulá-lo, é essencial que nós estabeleçamos também um cronograma de liberação desses recursos, para que não fiquemos à mercê da boa vontade de um governo eventual, circunstancial, como ocorre hoje com o Fundo Nacional de Segurança, que não teve sequer 1/3 dos seus recursos liberados no último ano. É o relatório que passo a ler, senhor presidente. Submete-se à análise dessa comissão a proposta de emenda à Constituição de número 24 de 2012, que tem como primeiro signatário o senador João Capiberibe, cujo objetivo está transcrito nessa emenda. A proposição inclui 5 artigos. O artigo 1º acrescenta um artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias para instituir, no âmbito do Poder Executivo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, a ser regulado por lei complementar federal, já estabelecendo algumas das suas características. O artigo 2º define as fontes de recursos que comporão o fundo, enquanto o artigo 3º estatui a destinação que será dada a esses recursos e determina parâmetros a serem seguidos na sua repartição entre os entes federados. O artigo 4º altera o inciso 4 do artigo 167 da Carta Política, adequando as ditantes que se pretende estabelecer com a proposição. O artigo 5º, por fim, define a vigência da norma para 1 ano após a sua promulgação. Foram recebidas 2 emendas, uma emenda número 1 de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, com o objetivo de adequar o texto da proposição às particularidades do Distrito Federal no tocante ao recebimento de recursos para a segurança pública. E a emenda número 2, de autoria da senadora Simone Tebet, que pretende suprimir, na verdade, a parcela de contribuição do fundo atribuída aos municípios. Falarei disso na sequência. A análise. Cabe, portanto, a esta comissão, nos termos do artigo 101, inciso 1º e 2º, letra C e CC, o artigo 356 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar acerca da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito dessa matéria. Por ser apoiada por mais de 1/3 dos membros do Senado Federal,
a legitimidade da iniciativa para a propositura da PEC 24 de 2012 encontra fundamento constitucional no inciso 1º do artigo 60 da Constituição. A proposição em exame não vulnera a cláusula pétrea da Lei Magna, tampouco conflita com a disposição do regimento interno do Senado. Outrossim não vige no país intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Portanto, pode ser objeto de deliberação pelo Poder Legislativo. Sobre o aspecto da técnica legislativa, no geral, a PEC está adequadamente redigida, seguindo os ditames da Lei Complementar de número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Contudo, avaliamos necessários alguns ajustes cuja natureza e extensão impõe a proposição de um texto substitutivo. Antes de tratarmos das questões objeto das inafastáveis adaptações, devo, mais uma vez, de público, louvar a iniciativa do senador Capiberibe e, considerando a proposição de indiscutível mérito e oportunidade, por essas razões, a apoiamos na sua plenitude. A observação mais importante que fazemos, e o que é o cerne das alterações sugeridas, é quanto ao fato de o fundo proposto não ser temporário, indicando que não deva ser criado por meio de inclusão de dispositivo no ADCT. Daí propomos acréscimo ao texto permanente da Carta Política no título 5º da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, capítulo 3º, Segurança Pública. Na análise das emendas, acolhemos a proposta do senador Antônio Carlos Valadares por deixar detalhado, com maior clareza, os aspectos peculiares do financiamento da segurança pública no Distrito Federal. Quanto à emenda da senadora Simone Tebet, não obstante a louvável preocupação com as receitas dos municípios, a presente proposta, a emenda constitucional, transfere para a lei complementar toda a regulamentação sobre o percentual da contribuição desses entes da federação, momento no qual poderemos fazer uma ampla discussão sobre esse tema. Mas faço aqui uma ressalva, não sei se está presente a senadora Simone Tebet. Depois de ouvir a argumentação da senadora, eu quero aqui, e concordar com elas, eu quero informar ao plenário que estou incluindo, como emenda de redação, senadora Simone, no artigo 144, no seu inciso 3º, uma substituição do termo do, quando se fala a parcela do imposto de que trata o artigo 156, eu substituo do para a parcela correspondente do imposto, que acredito atende à preocupação de Vossa Excelência, que, ao fundo, era não suprimir receitas que são hoje relevantes para os estados e, na verdade, para os municípios brasileiros. Mas a síntese, senhor presidente, prefiro fazê-la para que fique claro aos senhores parlamentares, senhores senadores que não ainda conhecem a fundo este projeto. Eu diria que, sem ler os ditames técnicos, que talvez afaste a compreensão de muitos que nos ouvem nesse momento, eu resumiria, eu sintetizaria a proposta do senador Capiberibe e o nosso substitutivo da seguinte forma. Em primeiro lugar, ele institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, regulado por lei complementar e cujo objetivo é o aprimoramento das atividades de segurança pública desempenhadas pelos estados e pelo Distrito Federal. Em segundo lugar, é importante salientar, senhores senadores, que lei complementar ainda irá regular a aplicação deste fundo. E, nesse sentido, todos os percentuais dos tributos que comporão os recursos do fundo serão discutidos exatamente quando da elaboração dessa lei complementar, em um contexto de maior equidade tributária entre os entes federativos e ouvidos, como fizemos até aqui, as entidades, as organizações que trabalham na questão da segurança pública. Terceiro, a execução financeira, senador Capiberibe, do fundo é efetuada mediante transferência de recursos aos estados e ao Distrito Federal, proveniente das seguintes fontes de receita. E para isso chama a atenção dos ilustres senadores, senador Blário Maggi. Parcela do produto de arrecadação do IPI e do ICMS, referentes às indústrias de armamento e material bélico. Estamos aqui detalhando quais seriam as fontes primárias de alimentação desse fundo. Segundo, parcela do produto de arrecadação do ISS referente às empresas de segurança privada. Terceiro, parcela do produto de arrecadação do IOF referente a instituições financeiras. Esses percentuais, repito, serão discutidos no momento da elaboração da lei complementar. Ainda, 50% dos valores apurados em leilões judiciais de bens e mercadorias de origem ilícita, oriundas do crime em geral. Ainda,
eventuais dotações orçamentárias a serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Além disso, doações que forem feitas em favor do fundo, como ocorrem em outras nações mais avançadas do que nós no tratamento dessa questão. E ainda, ao final, outras receitas que eventualmente possam ser definidas no momento da regulamentação desse fundo. Determina também este substitutivo que os recursos integrantes do fundo de que trata esta PEC não se aplicarão os dispostos nos artigos 159, repartição com outros fundos constitucionais como FPE e FPM, e o 167, que veda a vinculação de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Assim ficam garantidas as receitas para a segurança pública, independente de outras vinculações constitucionais já previstas. Ainda, quando um Estado ou o Distrito Federal, senadora Thaíde, tiver parte da sua receita vinculada ao fundo, em face da obrigatoriedade constitucional, a parcela dos recursos do fundo a que fará jus não poderá ser inferior ao valor com o qual contribuiu. Senão nós estaremos, na verdade, usurpando, nós estaremos retirando de estados aquilo que nós queremos oferecer a eles. Ainda, os recursos do fundo destinam-se ao aparelhamento, remuneração, capacitação e integração dos órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal. Porque as demandas, senhor presidente, senhores senadores, são diversas. Em determinados estados, a prioridade imediata é uma remuneração mais adequada aos agentes de segurança pública. Em outros, trata-se de capacitação desses mesmos agentes, em outras, o aparelhamento das forças de segurança. Portanto, esse fundo permite que haja uma flexibilidade no momento da definição pelo órgão que vai geri-lo de quais são as prioridades de cada ente federado. Ainda, a fiscalização do fundo é competência do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal, como obviamente não poderia deixar de ser. Ressalto ainda que os critérios de distribuição do fundo serão determinados na referida lei complementar, devendo levar em consideração, e já avançamos, senador Jorge Viana, com os seguintes aspectos. Os indicadores de violência em cada ente federado. Falo dos critérios que deverão nortear, no momento da elaboração da lei complementar, a distribuição desses recursos. Indicadores de violência em cada ente federado. O percentual dos alunos matriculados na educação básica em relação à população do Estado. Ele deve servir também, portanto, como indutor, estimulador, de que haja um número cada vez maior e uma preocupação cada vez maior dos governantes nas matrículas, na ampliação das matrículas na educação básica. Levar-se-á em conta também o nível de aparelhamento e o quantitativo das forças de segurança pública estaduais frente ao tamanho das respectivas populações, estimulando que não haja uma dependência maior dos estados a esse fundo, mas, ao contrário, um estímulo para que os estados que mais se dispõem a investir na área de segurança pública tenham apoio federal desse fundo para fazê-lo. Ainda, as remunerações dos integrantes das corporações relacionadas nos incisos 4º e 5º do artigo 144 da Constituição Federal, policiais civis, polícias civis, militares e corpo de bombeiros militares, atribuindo valoração positiva às médias remuneratórias, estimulando da mesma forma que haja um estímulo para que os governos do Estado, obviamente no limite das suas finanças, possam avançar na melhoria da remuneração dos agentes da área de segurança pública. E ainda, afinal, nos casos de emprego das Forças Armadas em apoio a situações de segurança pública ou em operações de garantia da lei e da ordem, haverá transferência de recursos desse fundo, eventualmente, nesses casos, quando houver, portanto, deslocamento de das forças de segurança federais, das Forças Armadas, para os estados, haverá transferência de recursos desse fundo para o Ministério da Defesa para ressarcir esses gastos conforme as necessidades apresentadas. Ao final, ressalto os pontos mais importantes para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, que certamente terá um impacto extremamente positivo, aumentando os recursos para a segurança dos cidadãos brasileiros e definindo desde já com uma absoluta clareza as fontes que irão alimentá-lo.
A PEC delega a sua regulamentação, repito mais uma vez, para uma lei complementar, que será amplamente debatida no Congresso Nacional, com a participação, em especial, repito, das entidades e associações e as forças de segurança espalhadas por todo o Brasil. Nesse sentido, não existe um problema para a alardeada e confirmada falta de recursos do Executivo. Mas é preciso adiantar o debate e é fundamental, senhor presidente, que esta Casa, que o Senado Federal e hoje a Comissão de Constituição e Justiça dê uma sinalização clara para a sociedade brasileira de que o Poder Legislativo está apressando propostas relativas à área de segurança pública, já que não tivemos ações consistentes por parte do Poder Executivo até esse instante nos últimos anos. O governo federal tem falhado, a verdade é essa, também no controle das nossas fronteiras, possibilitando uma entrada cada vez maior de drogas, armas e produtos contrabandeados. É essencial que os estados estejam mais bem aparelhados, em especial os estados de fronteira, para auxiliar, senador Brário, neste combate e evitar o aumento da violência, principalmente nos grandes centros urbanos, mas não apenas neles. Ao final, as organizações criminosas, sabemos todos, têm aumentado a complexidade de suas ações delituosas, estendendo cada vez mais as suas operações por diversos estados e regiões do Brasil e fazem isso de forma simultânea. Isso requer, portanto, maior eficiência e demanda de recursos para os entes federados no sentido de uma atuação em conjunto no combate à criminalidade. Encerro, senhor presidente, este relatório em que apresento o substitutivo e peço a sua aprovação, ressaltando na presença de inúmeros ex-governadores de Estado, inclusive o autor dessa proposta, que o enfrentamento da questão da criminalidade, do aumento da violência, deve ser sempre uma ação compartilhada entre os vários entes federados, obviamente com a participação da sociedade. Me lembro que no nosso período de governo em Minas Gerais e no período subsequente do governador Anastasia, que aqui está presente, fomos o Estado da Federação que percentualmente mais investiu na área de segurança pública, algo em torno de 13,5% da nossa receita. Nem por isso conseguimos avançar da forma que gostaríamos, apesar de termos tido redução de inúmeros indicadores de criminalidade. Isso é uma demonstração que, solitariamente, nas condições atuais, com a fragilização da federação, dos estados e municípios em especial, não haverá um enfrentamento minimamente adequado ao crescimento da criminalidade, às organizações criminosas, se não houver um incremento de recursos. E este fundo, obviamente, se incorporará aos esforços do Fundo Penitenciário, do Fundo Nacional de Segurança. Mas, repito, para encerrar definitivamente, que é fundamental que aprovemos na sequência uma proposta que garanta a aplicação por duodécimos e com critérios absolutamente claros de todos esses fundos, para que não fique, portanto, à mercê da boa vontade ou da avaliação subjetiva do eventual governante a liberação ou contingenciamento desses recursos, como vem acontecendo nos últimos anos. É, portanto, o parecer que apresento e, para ele, peço o apoio dos meus nobres pares. A matéria está em discussão, estando inscrita, em primeiro lugar, para falar sobre a mesma, a senadora Marta Suplicy. Presidente. Peço a palavra também, senhor presidente. Eu quero parabenizar pela iniciativa, porque realmente a questão da segurança é uma preocupação de todos nós e a forma como os recursos são distribuídos, a quantidade dos recursos tem sido sempre mínima em relação às necessidades. Eu pondero sobre a criação do fundo porque, primeiro, a quantia que vai ser obtida é uma quantia bastante pequena e que não sei se vai fazer tanta diferença. Mas a iniciativa é interessante e vou votar a favor porque vai fazer com que o Ministério da Justiça, que é a União, faça uma distribuição de recursos realmente que passe a existir essa distribuição e que não seja de forma só discricionária, que não corresponda às necessidades diferentes de cada ente da União.
Então, o projeto, eu não acredito que seja, nem pretende ser uma solução, é um passo de uma tentativa de recursos, e acho que a emenda da senadora Simone foi muito bem lembrada, e o acatamento dessa emenda pelo senador relator Aécio Neves foi muito bom. E vamos ver, acredito que isso terá que ser ainda repensado. E eu até gostaria de ouvir mais a discussão, porque me parece que é um gesto, é uma ideia, e é uma iniciativa muito boa. Mas o montante a ser colocado nesse fundo não vai fazer tanta diferença, a não ser pela que eu falei, que a União vai ser obrigada a colocar o recurso. Era isso. Em seguida, com a palavra, o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, eu requero a minha inscrição. Senhor presidente, senador Capiberibe. Senhor presidente, depois que está... Presidente, aqui, ó. Eu passo a palavra para outro debatedor. Logo em seguida, pedirei a inversão de pauta do item 19, senhor presidente, que lemos esse relatório a semana passada. É apenas para pedir a inversão de pauta do item 19. Obrigado. Atendido o pedido de Vossa Excelência, o seu projeto será beneficiado pelo privilégio da inversão de pauta. Senhor presidente. Está inscrito em seguida o senador Ferraço. Senhor presidente, eu gostaria também de pedir inversão de pauta do item 15. Senhor presidente. O pedido de Vossa Excelência, não havendo objeção, será atendido. Senhor presidente, cumprimento, em primeiro lugar, o senador Capiberibe pela oportunidade, pela conveniência da proposta que submete à Comissão de Constituição e Justiça. De igual forma, o senador Aécio Neves, que incorporou, a meu juízo, aperfeiçoando a boa iniciativa do senador Capiberibe, que dá clareza, e não apenas clareza, efetividade, senhor presidente, ao artigo 144 da Constituição Estadual, que consagra ser segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas, apesar desse texto consagrado na Constituição Federal, o tema segurança pública, ele não está caracterizado em nosso pacto federativo na distribuição e compartilhamento de tarefas e responsabilidades. O Constituinte também escreveu no artigo 23 e no artigo 24 da Constituição Federal um conjunto de competências que seriam comuns, senador Jorge Viana, à União, Estados e municípios, definindo regras claras e compartilhamento de responsabilidades com temas que são essenciais à sociedade, como questões relacionadas à saúde, e daí o desdobramento do SUS, a educação, mas não fez o mesmo com a segurança pública. Tema que está presente hoje no dia a dia da sociedade brasileira, das famílias brasileiras, pelo que representa em nosso dia a dia da sociedade brasileira, esse tema que traz angústia, preocupação e que vem se transformando nos últimos tempos numa verdadeira epidemia em nosso país pela escalada da violência e da criminalidade que tem, sobretudo, a sua origem no tráfico de drogas, no tráfico de armas. Este projeto, portanto, ele estabelece um fundo e ele se propõe à criação até mesmo de um sistema nacional de segurança pública, com regras, com diretrizes e com recursos que possam sustentar, considerando que segurança pública tem sido um tema de exclusiva responsabilidade dos Estados brasileiros. Portanto, o senador Capiberibe traz, em boa hora, uma proposta que, inclusive, dialoga
com uma proposta outra de emenda constitucional, já aprovada aqui na Comissão de Constituição e Justiça, de nossa autoria, que estabelece também mudanças no artigo 23, concluindo como competência comum segurança pública, e no artigo 24, estabelecendo que compete à União, aos estados e aos municípios legislar concorrentemente sobre segurança pública, tema hoje que é do limite da autonomia do ente federado e Estado. Portanto, trata-se de um avanço, senhor presidente, e naturalmente matéria que merecerá de nossa parte todo o apoio, com entusiasmo. Nós, daqui a poucos dias, estaremos também enfrentando nessa comissão uma outra PEC, que é a PEC 33, de minha autoria, que está sendo relatada pelo senador Walter Pinheiro. Ela já foi aprovada nessa comissão e recebeu emendas no plenário do Senado e, portanto, por conta dessas emendas, o senador Walter Pinheiro deverá estar relatando essa outra emenda aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece não apenas competência comum, mas também estabelece que compete à União, Estados e municípios legislar concorrentemente sobre esse tema, que é um tema central do dia a dia da sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentos ao senador Capiberibe e ao senador Aécio Neves. Com a palavra o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, eu serei sucinto, mas gostaria de cumprimentar o senador João Capiberibe pela feliz iniciativa, buscando arquitetar um instrumento, uma ferramenta de natureza administrativa para viabilizar o repasse de recursos no combate à violência no país. Os cumprimentos extensivos ao senador Aécio pelo aprimoramento da proposta, com sugestões importantes, porque o que se destaca no combate à violência é a ausência do governo federal. Não há uma participação ativa, eficaz do governo federal nas ações desenvolvidas pelos estados no combate à violência. E o que consagra essa ausência do governo federal é a pífia aplicação dos recursos orçamentários. Se há uma lamentável ausência do governo em relação a outros setores da administração pública, com uma aplicação dos recursos orçamentários insuficiente, em relação à segurança, isto é mais grave. Nós já vimos aqui no Senado Federal tantos senadores apresentando números sobre a execução orçamentária no setor de segurança pública. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, por exemplo, repassados de forma insuficiente. O Senado Federal, inclusive, senhor presidente e senador Aécio, o Senado Federal aprovou uma proposta de nossa autoria que torna crime de responsabilidade a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça pela não aplicação dos recursos de forma absoluta consignados no orçamento da União para o setor de segurança pública. O Senado já aprovou esse projeto, está na Câmara dos Deputados aguardando deliberação. Isso reflete a preocupação do Congresso. Há uma cobrança da sociedade em relação ao aprimoramento da lei, impondo maior rigor no combate à violência, mas é essencial que o Estado brasileiro encontre os instrumentos administrativos necessários para atender às despesas com a segurança. E esse foi o objetivo do senador João Capiberibe, um projeto que terá certamente o apoio unânime desta Casa, em razão da feliz iniciativa do senador João Capiberibe, que ainda ontem, na reunião de líderes, fez uma exposição sobre essa proposta e pediu urgentíssima ao presidente Renan Calheiros, para que a tramitação dessa proposta, inclusive, seja incluída nessa Agenda Brasil,
essa proposta de combate à violência no país seja incluída na Agenda Brasil, que foi ontem anunciada espetaculosamente até pelo presidente do Senado Federal. Portanto, nada mais justo do que cumprimentar o senador João Capiberibe pela iniciativa e, certamente, a manifestação do apoio unânime desta Casa à sua proposta. Com a palavra a senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Eu também quero iniciar parabenizando o senador João Capiberibe por apresentar a proposta e a discussão que essa Casa tem feito acerca de segurança. Aliás, já é uma preocupação do governo federal, da própria presidenta Dilma, do nosso ministro da Justiça, de fazer uma intervenção na Constituição a fim de que a União responda de maneira mais direta pelas questões de segurança junto com os estados e municípios, porque hoje, apesar de ter uma competência concorrente, ela é extremamente estabelecida, ou seja, cada ente federado responde por uma parte da segurança sem que isso esteja devidamente sistematizado, como nós temos outras áreas, a exemplo da saúde, da educação, da assistência. Eu queria, entretanto, senhor presidente, já havia conversado com o senador João Capiberibe, tecer alguns comentários a respeito dessa matéria que eu acho que são importantes. O primeiro é num aspecto formal sobre a centralização de recursos tributários estaduais e municipais no fundo contábil da União. Até que ponto isso não fere, não ofende o princípio federativo? Vi no parecer do senador Aécio Neves que ele fala que está de acordo com a Constituição e a matéria constitucional, portanto. Eu gostaria apenas de deixar essa indagação para que depois a gente não tenha problemas em relação à execução de um fundo dessa natureza, composto com recursos dessa natureza. No mérito, eu acho que, assim, das grandes políticas públicas, senhor presidente, educação, saúde, segurança e assistência, há diferentes níveis de relacionamento federativo, com variadas formas de institucionalização. Na saúde, é um sistema federativo único, com política, órgãos e mecanismos financeiros compartilhados. Na educação, o relacionamento federativo é igualmente forte, mas a institucionalidade é menos compartilhada, ou seja, a autonomia maior dos entes federados. Na assistência social, também há políticas federativas compartilhadas, operadas sem um grau tão grande de compartilhamento institucional como no caso da saúde. Se nós pudéssemos colocar essas políticas numa escala federativa, a saúde seria a mais institucionalmente compartilhada e a segurança a menos. No caso da segurança pública, não há uma política definida, uma política nacional definida em lei, com princípios, diretrizes e metas, como há nesses outros casos que nós estamos citando. Não há lei que defina mecanismos de cooperação e integração dos esforços de todas as unidades federativas em prol de objetivos comuns. Igualmente, não há mecanismos financeiros tão estáveis como no caso da saúde, da educação, que tem para financiar essas políticas. Quero aqui me recordar do esforço que nós fizemos na Copa do Mundo para fazer a integração mínima do trabalho das nossas polícias, seja a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais e do próprio Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Foi uma experiência muito boa e inovadora, inclusive com a criação dos Centros de Comando e Controle integrados. Eu me lembro que a senadora Anastasia era governador na época, participou dessas discussões. Eu acho que nós conseguimos avançar muito, porque a lei por si só não integra. E foi um esforço, porque a cultura é diferente. A cultura da Polícia Federal não é a mesma da Polícia Militar, que não é a mesma da Polícia Civil, que não é a mesma das Forças Armadas. Todas essas forças são muito ciosas dos seus espaços de atuação. Para a gente conseguir uma atuação organizada, integrada, então eu levanto esse aspecto aqui porque nós precisamos discutir isso nessa casa com esse objetivo de fazer algo que possa institucionalizar essa atuação. E eu acho que a experiência que nós tivemos na Copa do Mundo, que inclusive foi muito elogiada, pode servir de parâmetro. Então, nesse particular é que eu reforço que, ao discutir essa PEC, na verdade, o Senado está discutindo, ou deveria estar, e eu acho que deveria estar, qual é o modelo de política pública que deve ser aplicado na segurança pública. O que se busca é uma política pública federal
cooperativa, essa política cooperativa deve ser no molde daquilo que é praticado na saúde, na educação, na assistência, ou é um novo modelo? Vamos trazer um modelo da Copa do Mundo para que a gente adeque aqui em termos de sistema. E, de certa forma, como disse o senador Ricardo Ferraço, esse debate já foi iniciado com a apresentação da sua PEC número 33, que está na CCJ para análise das emendas que estão no plenário. E nela a segurança pública é colocada no mesmo rol constitucional das demais políticas públicas mencionadas. A segurança passaria a ser um dever comum de todos os níveis federativos, cabendo à União legislar de maneira concorrente sobre elas e aos Estados caberia a legislação complementar. A PEC 24 de 2012 complementaria esse quadro, prevendo um mecanismo financeiro dentro dessa dinâmica. Então, eu acho que esse debate caminha para uma decisão extremamente relevante, senhor presidente, de qual o modelo federativo a ser aplicado na política de segurança pública. Eu acho que é sobre isso que nós temos que nos debruçar. Tem alguns questionamentos sobre a questão ainda da dependência dos estados e municípios em relação aos recursos arrecadados na União através do IPI, através de outros impostos, a vinculação, que também é uma discussão que a gente faz muito nessa casa, o excesso de vinculação de recursos que nós temos hoje para determinadas políticas. Entretanto, eu considero extremamente relevante a discussão do sistema de segurança. Colocado isso, eu queria fazer uma consulta ao senador Capiberibe e também ao senador Aécio Neves em relação à metodologia da discussão. Eu acho relevante o fundo, concordo com ele. Ele é muito ainda pequeno para as nossas demandas e necessidades, e o meu medo é que, se aprovando um fundo como esse, sem a gente definir uma política, sem a gente definir um sistema, acho que, como bem observou a senadora Marta Suplicy, inclusive determinando as competências de cada ente dentro desse sistema, a gente pode criar um fundo que vire uma demanda por recursos e não necessariamente uma política institucionalizada e estruturada. Aí nós vamos ter várias demandas, como a gente já tem hoje, sem poder necessariamente dar cabo do que nós precisamos dar a nível de segurança pública. E queria lembrar aqui que, apesar de ter uma baixa execução o Fundo de Segurança Nacional, é importante dizer que a União tem gastos muito grandes com todas as Forças Armadas que fazem defesa das fronteiras nacionais, que fazem defesa das grandes obras nacionais, dos grandes empreendimentos nacionais, e que tem tido um papel relevante no auxílio das polícias locais. Assim como a União também despende grande recurso à Polícia Federal, que todos têm acompanhado o trabalho, não só em defesa dos interesses nacionais, mas também de apuração. Então, nós não podemos ter como uma verdade que a União participa pouco na implementação de recursos de política de segurança. Eu acho que o que está nos faltando é saber que tipo de segurança nós queremos, qual é o modelo. E aí sim nós fazemos uma repartição de recursos que adequa a esse modelo, como nós temos em outras políticas públicas. Por isso eu queria fazer um apelo aos senadores que a gente pudesse convocar por essa comissão uma audiência pública, ou, se não for audiência pública, um debate que pode ser na próxima reunião da CCJ, pela relevância que tem, no âmbito da comissão, trazendo aqui a matéria já colocada pelo senador Ferraço, trazendo a PEC 24 e a gente fazer um esforço de realmente criar um sistema único de segurança pública no país. Muito obrigada, senhor presidente. Em prosseguimento, com a palavra o senador Capiberibe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu, antes de mais nada, gostaria de destacar aqui o relatório do senador Aécio Neves. Com licença, peço desculpa ao senador Caiado, porque eu inverti inadvertidamente o orador inscrito. Sem problema. Em seguida, a senadora Gleice, é o senador Ronaldo Caiado. Obrigado, mas fica a juízo de Vossas Excelências compactuarem aí uma forma de superar esse equívoco. Já está superado, senhor presidente. Senhor presidente, não é para polemizar, é mais para cumprimentar a iniciativa do senador Capiberibe e também o relatório feito e apresentado pelo senador Aécio Neves.
sobre um assunto que vem, a cada dia que passa, nos preocupando mais. Eu acredito que alguns tiveram a oportunidade de ver ontem uma reportagem feita, já no jornal da madrugada da TV Globo, onde a Receita Federal, no Mato Grosso do Sul, já não tem mais onde armazenar contrabando. Senadora Simone Tebet, no seu estado, ou seja, não tem mais onde armazenar contrabando. Então, o cidadão já perdeu hoje o respeito em relação, ou seja, a criminalidade, já não acredita mais na punição e nem na eficiência hoje dos órgãos da segurança pública para poder coibir, fiscalizar e amanhã punir essas pessoas que tanto lesam o país. Senhor presidente, impressionante as imagens. Eram caminhões e caminhões em fila que não tinha onde colocar todos aqueles produtos. Depois mostraram também galpões enormes, onde ali estavam milhares e milhares de todo tipo de produto, de cigarro a pneu, computador, peça de carro, de trator, uma coisa impressionante. Ou seja, hoje, aquela fronteira ali, imagine o que está ocorrendo hoje, essa competição desleal, essa competição criminosa com todo o empresário brasileiro. Mas se não bastasse isso, há poucos dias atrás nós ouvimos aqui também a exposição feita pelo general Vilas Boas. E ele mostrou algo inédito. Ou seja, o Brasil hoje não é mais o corredor do tráfico de drogas. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de drogas no mundo. Ao mesmo tempo, ele mostrava, tá certo, que existe já uma disputa grande entre os cartéis, cartel colombiano, cartel venezuelano, e agora entrou exatamente o cartel mexicano, que dizem ser o mais violento, e já estão expandindo enormemente essa área de produção de drogas no Brasil, como também entrando em toda essa região da fronteira seca do Brasil com os países hoje que, infelizmente, nossos países limítrofes na área de seca, eles são os maiores produtores de cocaína e de maconha. Se nós pegarmos aí a Colômbia, Venezuela, a Bolívia e agora na cocaína e o Paraguai na maconha, nós temos aí como vizinhos os maiores produtores de drogas do mundo. E o Brasil não deixou de ser agora apenas o corredor para que isso pudesse chegar aos Estados Unidos ou à Europa. Passou a ser aquilo que nós mais temíamos, ou seja, desestabilizando totalmente as nossas famílias e principalmente os jovens, onde estatisticamente hoje nós temos mais de 1.200.000 jovens hoje contaminados ou viciados e dependentes do crack hoje no Brasil, e sem nenhuma política do governo federal para poder viabilizar um tratamento digno capaz de fazer com que eles superem este mal maior. Em relação à origem desse repasse da verba, onde nós teríamos aí o orçamento e a destinação de parcela deste dinheiro, eu concordo com a preocupação do nobre relator e também foi manter a tese do autor do projeto em relação a essas parcelas, tanto do IPI quanto também do IOF e também do ISS, dessa área da segurança privada. E no item 5º, eu quero realçar 50% dos valores apurados em leilões judiciais e bens e mercadorias de origem ilícita oriunda do crime em geral, além de ter também dotações orçamentárias. É lógico, senhor presidente, que o relator concluiu bem, o senador Aécio, dizendo que nada disso adianta se não aprovarmos aqui uma PEC que torna obrigatória a aplicação desse fundo, sem que haja aí a prerrogativa de contingenciamento, como nós assistimos hoje. Ou seja, o governo federal, se não me engano, no último ano, deixou de investir mais de 10 bilhões de reais na área da segurança pública, dada a sua
prerrogativa de contingenciamento e de não prioridade daquilo que foi aprovado pelo orçamento. Em comparar a política feita com a saúde, eu quero fazer aqui um reparo. Infelizmente, nós não podemos fazer uma política da segurança pública semelhante à que foi feita na saúde. Eu quero alertar a todos os colegas nesse sentido. O que ocorreu, e o senador Aécio Neves muitas vezes cita isso, é que anteriormente, há 20 anos atrás, nós tínhamos a União arcando com 60% dos gastos na saúde. Hoje, senhor presidente, nós estamos garroteados, os municípios gastando mais do que aquela determinação constitucional de 15%, os estados mais de 12%. A União lavou as mãos e trabalhou duramente para que não tivesse o repasse de 10% da receita bruta da União. Com isso, o financiamento da saúde hoje, infelizmente, senhor presidente, está nas costas dos estados e dos municípios no país. A situação caótica da saúde hoje ainda sofre um corte de mais de 9,4 bilhões de reais, além daquilo que nós já temos aí como repasse, que é inferior aos anos anteriores que eram repassados pelo governo federal. Então, não podemos fazer nenhuma comparação e nem levarmos o problema da segurança pública, que se assemelha à área da saúde, porque nós estaríamos simplesmente lavando as mãos, ou seja, o governo federal repassando mais uma vez aquilo que é responsabilidade da União para estados e municípios. Como tal, eu aplaudo a iniciativa do senador Capiberibe, parabenizo também o relatório apresentado pelo senador Aécio Neves e aguardo exatamente a PEC seguinte, aí sim, dizendo que toda a destinação orçamentária a esse fundo não poderá ser contingenciada, nem poderá ser amanhã fruto de qualquer manobra ou deslocamento para qualquer outra área para fraudar aquilo que é o objetivo principal do projeto do nobre relator Capiberibe. Essa é a nossa posição e aplaudo e agradeço o espaço que me foi concedido, senhor presidente. Com a palavra o senador Capiberibe. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de acrescentar algumas informações e também, evidentemente, reconhecer o trabalho do relator, o senador Aécio Neves, que deu uma enorme contribuição para melhorar a proposta, não é, que nós estamos discutindo nesse momento. Essa PEC ela foi objeto de longa discussão na Comissão Especial de Segurança Pública, criada pelo presidente da Casa, sob a coordenação do senador Pedro Táxi, que hoje governa o estado de Mato Grosso. E esse projeto, depois das discussões da Comissão Especial, foi recomendada a sua aprovação. E também eu gostaria de informar que nós tivemos a preocupação de peregrinar um pouco pelo Brasil afora. Estivemos em vários estados, em audiências públicas, envolvendo a área de segurança para debater a proposta. Tivemos em São Paulo, tivemos em Minas, Goiás, Amapá, Mato Grosso do Sul. Não é? São vários os estados em que nós fizemos essa reunião para discutir essa matéria. O que se observa, na verdade, não há, digamos, não se compara com a saúde ou com a educação, em termos, não é, de políticas públicas. O problema é que desse tripé das políticas sociais está ausente a segurança. E é fundamental que se dê um passo adiante, se comece o debate. A formação desse fundo, inicialmente, o que mais me preocupa não é nem o volume de recursos que o fundo possa arrecadar, mas a necessidade de uma integração e de uma preocupação nacional na área de segurança
que hoje há um esforço nesse sentido, mas ainda não se viabilizou como nós temos na área de saúde e na área de educação. Nós podemos criticar, e há muitas falhas nessas políticas, mas elas de fato existem, elas são concretas, né? Depois do surgimento do SUS e do Fundeb, nós tivemos aí uma sequência, um encaminhamento, e essas políticas são verdadeiras, são concretas. Há críticas, não é? Mas elas de fato se implantaram. Então, o objetivo maior, em função do amplo debate que aconteceu em torno da PEC, dessa proposta de emenda constitucional, é de que nós aprovemos a PEC. Não é? Aprovemos e em seguida vamos ampliar o debate, porque na regulamentação é que nós vamos, então, definir concretamente, né, a formação do fundo, não é? Porque hoje nós falamos em parcela, não definimos o quanto, não é? E em cima de questões que dizem respeito à violência, porque nós queremos, o fundo se forma em função da arrecadação na venda de armas e material bélico, né, que provoca uma parte da violência que nós vivemos hoje. Portanto, eu queria solicitar aos senadores e senadoras que pudéssemos aprovar a PEC, e, evidentemente, vamos incorporar outras sugestões no momento da decisão da lei complementar. Na hora que nós debatemos a lei complementar, vamos certamente incorporar várias sugestões. Era isso, senhor presidente. Peço o apoio dos senhores parlamentares, dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Com a palavra o senador Roberto Rocha. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero cumprimentar, não posso perder a oportunidade, também de cumprimentar o senador Capiberibe, meu colega, e cumprimentar o senador Aécio Neves, relator dessa matéria. Nós já ouvimos aqui bastante sobre a importância desse tema. Eu diria que discutir hoje o financiamento da segurança pública no Brasil é dos assuntos mais importantes e urgentes. Observe que das políticas sociais de saúde, educação e segurança, a segurança é o que tem o maior grau de descuramento. O Brasil, de algum modo, depois de tantos anos, buscou um caminho, um horizonte para a questão da saúde e também da educação. É forçoso observar e destacar que houveram muitos avanços na saúde e da educação, embora muito precisa ser feito. Mas por quê? Porque o Brasil resolveu chamar os municípios para ajudar na execução dessas políticas públicas. Então, passou para os municípios muitas ações de saúde e educação. Mas não se pode passar ação sem dotação. E aí o Brasil, então, num pensamento único de união, estados e municípios, criou os fundos da saúde e da educação para os municípios. Contudo, a gente sabe que na saúde, na segurança é diferente, até porque não tem juiz municipal para poder ajudar na execução dessa política de segurança. E a segurança, diferente da saúde e educação, não é executado só pelo executivo, é também pelo judiciário. Mas a gente pode, sim, evoluir na municipalização de algumas ações de segurança. Eu creio que o que traz hoje o projeto do senador Capiberibe nos traz muita luz nessa escuridão que tem no Brasil. A gente fala muito do governo federal, sobretudo aqui nessa casa do Congresso Nacional, das omissões do governo federal, do executivo, seja este ou aquele o presidente. Mas eu quero chamar a atenção da Comissão de Constituição e Justiça para um fato. Aqui no Senado tem comissão para discutir todo o assunto social. Tem comissão para discutir saúde, para discutir educação, mas não tem uma única comissão para discutir segurança pública. É como se não tivesse nenhuma importância. A gente entende até que se não tivesse na Câmara dos Deputados uma comissão de segurança pública, seria grave, mas seria até compreensível. Agora, aqui no Senado, que representa os estados brasileiros, que tem a competência de fazer a segurança, não ter uma comissão de segurança pública é francamente incompreensível da nossa parte. Eu concluo dizendo que os estados brasileiros eles estão quebrados. Os estados só conseguem investir hoje com dinheiro de financiamento.
esse modelo de gestão no Brasil, modelo de governança está aí, a gente está vendo o que está acontecendo. Os municípios nem se falam e estão até impedidos de fazer segurança ostensiva pela Constituição Federal. Então, o que é que resta? Resta exatamente buscarmos aqui mecanismos para financiar a segurança pública em nosso Brasil, especialmente, digo para concluir, naquilo que diz respeito ao que eu acho mais fundamental, que é o sistema prisional. O sistema de segurança, o que tem de mais importante e de mais grave, não é nem o sistema policial, é o sistema prisional. Temos no Brasil 600 mil detentos. Só o estado de São Paulo tem 220 mil. O estado de Minas tem 60 mil. Aqui eu registro, faço questão, os governos do Aécio e do Anastasia cresceram muito as vagas de penitenciárias no estado de Minas Gerais. Tanto que a gente não vê problema, não vê colapsar essa questão lá no estado de Minas, nem no estado de São Paulo. Mas pelo resto do Brasil inteiro, a gente vê esse problema pipocando para todo lado. De modo que eu quero concluir como comecei, cumprimentando o senador Capiberibe pela iniciativa e cumprimentando o senador Aécio Neves pelo belo relatório que apresentou. Excelência tem a palavra. Vamos colocar esse projeto em votação. Nós temos tantas outras matérias também de muita importância. Eu não vejo óbices constitucionais e nem mesmo ao substitutivo, né, tecnicamente. Vamos colocar em votação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu lembraria a Vossa Excelência que nós ainda temos 3 oradores inscritos e eu não posso encerrar a discussão sem conceder a palavra aos colegas que já estão inscritos. Com a palavra o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia. Peço à senadora Thaídes um pouquinho de paciência, porque de fato o assunto é muito importante. Me parece, inclusive, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o tema de política pública mais importante do Brasil, que é a segurança pública, mercê da onda de violência urbana que, lamentavelmente, vivemos no nosso país. Naturalmente, a minha primeira palavra é de cumprimentos ao autor da iniciativa, ao senador Capiberibe, pela sua criatividade, inclusive, que vou comentar em instantes, e também pelo senhor relator, senador Aécio Neves, pelo brilho do seu relatório e pelo aprimoramento que fez da proposta original. Eu mencionava há pouco que o tema de segurança pública, a meu juízo, é a política pública mais relevante, exatamente em razão das consequências que ela traz no cotidiano das pessoas e no sentimento de insegurança, que lamentavelmente graça hoje, não só nas grandes metrópoles, mas também nas cidades médias e menores do nosso país. No ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública. Foi o primeiro grande esforço federal com o objetivo de colaborar com os estados na luta contra a violência, que se somava ao Fundo Penitenciário Nacional. Lamentavelmente, ao longo dos anos, os recursos não foram repassados como devidos. E agora surgiu essa iniciativa, que, como eu disse há pouco, tem a grande criatividade, senador Capiberibe, de colocar como lastro do fundo vinculação relativa a tributos decorrentes das atividades das indústrias de armas e de material bélico. O que é interessante, porque ao mesmo tempo que estimula, inibe. E é claro que o valor, como lembrava a senadora Marta, é pequeno, ele é tímido diante das necessidades que são avassaladoras da despesa e do custo de um grande aparelho nacional de segurança pública. Mas é um passo positivo. Aqui, inclusive, na redação, é o percentual todo, porque é a parcela. Então, eu acho, inclusive, correto, e no IOF será uma parcela, um percentual a ser definido. Eu queria corroborar o que foi dito aqui por praticamente todos aqueles que me antecederam, senhor presidente,
da relevância do tema a ser objeto de uma preocupação específica. Porque também de nada adianta aprovarmos, como vamos aprovar, me parece, essa emenda constitucional, se nós não nos preocuparmos de maneira holística com o tema de segurança pública como um todo. A questão relativa, como o senador Aécio lembrava há pouco, da proibição de contingenciamento, da questão lembrada pelo senador Ferraz, da participação dos municípios. Agradeço a lembrança do senador Roberto Rocha do Sistema Penitenciário Mineiro e também levo a ideia que é um tema que merece atenção específica do legislador federal. Portanto, o tema deve ser abordado de maneira completa, como lembrava igualmente a senadora Gleice. Então, me parece que esse será um bom exemplo, talvez um ariete a favor de uma discussão mais profunda e complexa de um assunto que merece a atenção redobrada desta Casa e, em especial, dos brasileiros. Eu acho que a criação de um sistema único de segurança pública, mantida a autonomia dos entes federados, será certamente um passo muito importante para dar uma resposta ao tema da segurança pública. Parabéns, senador Capiberibe, parabéns, senador Aécio, pela iniciativa e pelo avanço no tema. Muito obrigado. Para o senador José Agripino. Senhor presidente, eu vou procurar ser bastante rápido, bastante objetivo. Veja bem, na minha opinião, segurança é um assunto local. O exemplo mais flagrante de melhoria de padrão de segurança com repercussão mundial foi a melhoria da segurança na cidade de Nova York. Eu, que vou a Nova York já há algum tempo, já presenciei nas minhas andanças à noite alguns problemas de segurança. De 10 anos para cá, com o tal do tolerância zero, Nova York é uma cidade onde se pode trafegar em qualquer lugar, a qualquer hora, com índices de segurança absolutos. Em função de quê? É de aparelho policial, é de truculência? Negativo. Negativo. É em função de fortalecimento do sistema de inteligência, de equipamentos, de veículos. Cada veículo da Polícia de Nova York, para ser específico e tópico, tem um computador conectado com a central de inteligência que passa as informações todas do que está ocorrendo em cada ponto. A repressão é imediata e eficaz. Isso custa dinheiro, dinheiro que tem que ir para a municipalidade. É o nosso caso. Quando a segurança falece no Rio Grande do Norte, chama-se a Força Nacional, que resolve o quê? Resolve durante 10 dias, do ponto de vista psicológico, alguma coisa, e depois tudo volta ao normal. Esse projeto, apresentado pelo senador Capiberibe e relatado pelo senador Aécio Neves, ele vai ao ponto, ele cria condições, ele recolhe impostos dos setores próprios e os remete a quem de direito, a estados e municípios, para que você possa instrumentalizar o poder local para fazer aquilo que Nova York, com recursos, com inteligência, com maturidade, conseguiu fazer. É se espelhar numa coisa que deu certo. Então, urge que isto aconteça. Urge que isto aconteça. Até porque segurança é problema em qualquer pesquisa nacional. É problema número 1 em matéria de avaliação dos problemas do Brasil. Então, merece atenção especial, merece atenção privilegiada. Por essa razão, eu acho que a gente deve aprovar essa matéria hoje. Ela é meritória, é importante e é matéria de interesse de todos os brasileiros. O meu voto é favorável. Novamente, eu quero pedir silêncio aos presentes, a fim de que possamos ouvir as intervenções que os parlamentares estão fazendo em torno da discussão desse projeto, que é um projeto de extrema importância para a vida social do nosso país. Com a palavra, o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, quero também parabenizar o autor do projeto, o senador Capiberibe, o relator, o senador Aécio Neves, e pelas suas emendas, uma delas do colega senador e conterrâneo senador Valadares. Senhor presidente, colegas senadores, hoje no nosso país e no meu estado, o estado de Sergipe, que é o terceiro mais violento do Brasil, acredite, menor estado da federação geograficamente falando, mas o terceiro mais violento do Brasil. Tenho aqui como testemunho o deputado estadual, o capitão Samuel.
Vivemos uma situação, senhor presidente, de guerra urbana, fruto da omissão dos governos. Gostaríamos que não fosse preciso vincular receita nenhuma, mas diante da omissão e da falta de prioridade dos governos, e principalmente do governo federal e de alguns governos estaduais, tem que se vincular, porque senão não se terá o recurso para a segurança, não se terá o recurso necessário para a saúde, muito menos para a educação. É isso que vivemos, senhor presidente. E, mais uma vez, parabenizo o autor e o relator do projeto e também peço aqui apoio aos colegas que votemos favorável, porque saúde parece que ficou no segundo plano no âmbito da queixa do povo brasileiro. Tamanho é a violência desse país. Vivemos numa guerra urbana, o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo, perdendo apenas para alguns países em situação de guerra, mas não dá para aceitar tudo isso, senhor presidente, fruto aí da omissão dos governos. Se tem que vincular, vamos vincular. Deixará de se vincular um dia que os gestores entendam que segurança pública tem que ser prioridade, tal como saúde e educação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente, nós sabemos que o Brasil se ressente da falta de uma política de segurança Diga, minha senadora. que dê tranquilidade ao cidadão no direito que ele tem de ir e vir, de sair de casa para o trabalho, para o divertimento, para o lazer dele próprio e de sua família. Lamentavelmente, diariamente, escutamos no rádio, estamos vendo na televisão ou lendo nos jornais notícias que colocam o Brasil como um dos países mais violentos do mundo. E não há exceção entre estados e municípios. A violência invadiu o território nacional como uma verdadeira praga, destruindo a vida preciosa de jovens, de adolescentes, de adultos, homens e mulheres que poderiam, com o seu trabalho, com a sua participação, contribuir para o desenvolvimento do nosso país. A legislação do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, das execuções, como também as leis que se relacionam com os crimes de colarinho branco, de corrupção, de formação de quadrilha, de crimes contra a Receita Federal, são todos da competência, essas leis, do Congresso Nacional, ou seja, são atribuições da União o combate a crimes desta natureza, quando se relacionam com prejuízos ao erário da União, a crimes contra a União. Mas a maior parte do que ocorre no Brasil tem que ser resolvida pelos estados, tanto quanto ao sistema prisional, para abrigar mais de 600 mil presos em todo o país, na sua maior parte cabendo aos estados esse aprisionamento, e também, além disso, senhor presidente, a obrigatoriedade de manter a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, com a participação generosa dos municípios no que diz respeito às guardas municipais. Por isso, é uma atividade
muito forte nos estados do Brasil, que, como já se falou aqui, vivem uma situação de penúria, de quebradeira, de falência. E a criação de um fundo como este, para suprir nos estados, não só em relação à União, como também, principalmente em relação aos estados e municípios, isso vai ajudar ao combate à criminalidade, à melhoria do atendimento nas prisões. O encarceramento hoje é um castigo, não é um lugar de recuperação, de qualificação do preso para enfrentar no amanhã uma sociedade sempre resistente àqueles que saem da cadeia. Por esta razão, senhor presidente, mais do que necessária a aprovação deste fundo, e quero para isso parabenizar ao relator, senador Aécio Neves, que foi governador do estado, foi presidente da Câmara dos Deputados e tem toda a qualificação necessária para melhorar como fez, para aperfeiçoar como fez a iniciativa do nobre senador Capiberibe. Portanto, o meu voto é favorável, senhor presidente. Não havendo mais oradores, com a palavra o senador Aécio Neves. Peço a palavra como relator, apenas para encaminhar a votação no seu momento final, agradecendo imensamente as inúmeras manifestações e contribuições desse plenário e aquelas que, anteriormente a essa reunião, já haviam chegado ao relator e, portanto, melhoraram ainda mais o relatório, que foi facilitado pela competência do senador Capiberibe. Mas essa é uma matéria, senhor presidente, de enorme relevância. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade agora de permitir que o Congresso Nacional, tão ávido como assistimos nessas últimas horas, por um protagonismo, né, na superação das dificuldades por que passa o Brasil, isso é louvável. Eu acho que permite ao Congresso Nacional falar diretamente aos brasileiros, um dos temas que certamente mais os aflige. Nós temos, obviamente, ainda correções a fazer, mas é preciso, senhor presidente, que nós tenhamos a noção clara de que essa questão não pode ser tratada com viés político, não pode ser tratada do ponto de vista de governo e oposição. Talvez a sugestão do meu nome feita pelo senador Capiberibe tenha tido esse objetivo, transformar esse projeto, e esse é o nosso esforço, esse substitutivo, numa discussão do Senado Federal e numa proposta que não tenha, a partir da tramitação, nem autor nem relator, seja a proposta do Poder Legislativo, porque ela incorpora discussões que ocorreram ao longo de todos os últimos anos, inclusive naquela comissão presidida pelo hoje governador Pedro Taques, e surgiu como talvez o melhor substrato das inúmeras discussões que ali ocorreram. Eu apenas faço aqui um registro, porque a ilustre senadora Gleisi, quando inicia a sua explanação, ela começa por dizer que a presidente Dilma Rousseff tem dado enorme atenção, aqui eu copiei as suas palavras, à questão da segurança pública, senadora Gleisi. Com todo o respeito que lhe tenho, devo discordar disso. O Fundo Nacional de Segurança Pública, no ano passado, teve executado efetivamente, teve pago apenas 30% da sua dotação, que já era muito pouco expressiva. O Fundo Penitenciário, nós falávamos disso durante os debates eleitorais do ano passado, teve, senador Ricardo Ferraço, executado. Vejam bem, as senhoras e os senhores, o tamanho da importância que a questão da segurança pública tem tido desse governo. Apenas 10% da dotação estabelecida no orçamento, 10%. Que já era muito pouco expressiva. E certamente não é apenas isso, mas essa omissão certamente é também responsável pelo aumento das mortes por homicídio no Brasil, que chega a 60 mil brasileiros anualmente. É mais do que todas as guerras juntas que ocorrem hoje no mundo. Portanto, eu faço apenas esse registro, da mesma forma que concordo com a senadora, quando ela fala da bela experiência dos centros integrados, de gestão integrada, que foram constituídos na Copa do Mundo, uma experiência importante que resiste ainda em alguns estados, em outros, lamentavelmente, não, e não pela ação do governo federal, faço aqui justiça, até mesmo por algo que a senadora também aqui elencava e nos trazia à memória.
há sim um esforço grande de cada uma das corporações de segurança pública por sua própria autonomia. E nós temos que enfrentar isso. Me permita novamente recorrer, na presença da governadora Anastasia, a uma experiência que ele comandou como secretário de Defesa Social de Minas Gerais, que foi pela primeira vez a unificação das ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Pela primeira vez um Estado conseguiu ordenar uma ação conjunta das forças de segurança, respeitadas naturalmente as suas individualidades, mas é uma experiência que hoje já ocorre em alguns outros estados e que certamente poderá inspirar toda a discussão que nós vamos construir daqui por diante. Portanto, se essa PEC surge com esse apoio, com essa manifestação tão ampla de solidariedade, é porque ela preenche uma lacuna. E eu quero aqui, no momento em que solicito mais uma vez o apoio das senhoras e dos senhores, dizer que a nossa intenção é que, aprovada essa proposta de emenda à Constituição aqui no plenário da Comissão de Justiça, nós façamos um entendimento para que a proposta de emenda também à Constituição do senador Ferraço, que corrige uma lacuna, uma omissão dos constituintes de 88, que não incluíram a área da segurança pública naquelas de responsabilidade comum entre os três entes federados, União, Estado e município, portanto, corrige uma lacuna, elas possam se encontrar e ter, inclusive, e essa é uma negociação que eu sugeriria que os líderes encaminhassem, e obviamente me coloco à disposição também para contribuir, junto ao presidente do Senado, senador Gleisi, para que possamos fazer essa tramitação conjunta, obviamente sanando eventuais questionamentos, eventuais problemas que possam ocorrer. Mas aqui reitero mais uma vez, a lei complementar é que vai definir de forma clara quais serão as contribuições de cada uma dessas fontes que nós aqui elencamos. Portanto, faço um apelo ao plenário, a todos os parlamentares da base e da oposição, para que nós possamos dar um passo adiante. A aprovação dessa proposta poderá, senador Ferraz, faço isso com alegria, poderá significar, quem sabe, a mais importante discussão para a criação de uma LDB, de uma Lei de Diretrizes de Base da Segurança Pública no Brasil, que nós não tivemos efetivamente até aqui, para que cada ente federado tenha de forma clara, aprovada nesse projeto, definida a sua responsabilidade e, reitero ao final, antes de dar a palavra a Vossa Excelência, que tramita aqui nessa comissão, peço atenção também do presidente, um PL de minha autoria 698, cujo relator, seu secretário, é o senador Randolph Rodrigues, que ainda não apresentou o seu relatório, vou pessoalmente solicitar que ele possa fazê-lo o mais rapidamente possível, que garante que não recursos que sejam imaginários ou criados eventualmente, mas os recursos aprovados no orçamento para a área de segurança pública tenham o mesmo instrumento para a liberação que tem recursos da área de educação ou da ciência e tecnologia. Serão liberados sem contingenciamento por duodécimos, para que os estados, governador Maranhão, Vossa Excelência que governou por mais de uma vez o seu estado, sabe disso, é importante para o planejamento das ações de segurança pública que nós saibamos com quanto vamos contar, qual é a contribuição que a União dará a cada um dos estados, porque senão os projetos são feitos e são elaborados e ficam todos eles nas gavetas. Portanto, eu dou a palavra, faço uma parte ao senador Ricardo Ferraz e com toda a honra, porque ele trata desse assunto, eu solicito que ele já conclua essa minha intervenção, apelando mais uma vez, senhores parlamentares, para que possamos aprovar essa matéria. Presidente Maranhão, senadora Gleisi Hoffmann, o senador Aécio Neves, ele chama atenção para um tema que eu também considero um tema de Estado. Esse não é um tema que deve estar feito aos debates que são naturais e devem acontecer mesmo na política, mas é um debate que tem a ver com uma possibilidade e perspectiva do Senado oferecer uma solução como protagonista a um tema que vem se arrastando ao longo dos anos. Ou seja, votado essas duas PECs aqui na Comissão de Justiça, talvez a Comissão de Justiça institucionalmente pudesse solicitar mesmo um calendário especial para que essas duas PECs fossem deliberadas pelo Senado da República, à medida em que não há grandes divergências em relação ao seu conteúdo e ao seu objeto. Ou seja, não há como nós sustentarmos uma tese de que segurança pública não é matéria comum entre os três entes federados. O Constituinte o fez, senador Anastasia, para a saúde, fez para a educação e não fez para a segurança pública. E o tempo revelou a necessidade de nós corrigirmos
esse equívoco, essa omissão, enfim, essa lacuna lá de trás. A Constituição de Constituição e Justiça tem, portanto, uma pauta a ser tratada com o presidente do Senado para que esses temas possam ser enfrentados o mais rapidamente possível, sem juízo de valor daquilo que cada um pensa, mas há necessidade do Senado da República oferecer, não é, essas duas propostas como sugestão de aperfeiçoamento e aprimoramento desse tema, que é um tema que está presente no dia a dia das famílias brasileiras. É a contribuição que eu quero dar, enaltecendo a perspectiva que coloca o senador Aécio Neves por um tema como esse, que é um tema de Estado, que precisa nos unir, nos coesionar, para que a legislação possa oferecer aos entes federados uma solução de maior efetividade. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Na realidade, assim, eu queria só acertar um encaminhamento. Como eu disse na minha fala, nós não somos contra a criação de um fundo. O que nós estamos questionando, o que questionei aqui, é de que forma a gente poderia fazer essa discussão de maneira mais sistêmica. Ou seja, ao colocar a competência concorrente na Constituição sobre segurança, como que a gente organiza o sistema de segurança público nacional, como criamos uma política que, como disse o senador Capiberibe, é importante para trazer resultados, ter ações concretas, como é a saúde, a educação, tem uma política de Estado, não uma política de governo. Então, eu queria, assim, entender ou até complementar a sugestão que o senador Aécio Neves fez aqui. Nós vamos encaminhar pela aprovação aqui na Comissão de Constituição e Justiça, mas com o compromisso que a gente tenha um tempo para discutir a junção dessas duas PECs, a tramitação conjunta. No meu entender, a tramitação conjunta não é só um calendário, senador Ferraz, um calendário de votação no plenário. É a gente fazer um esforço para compatibilizar as coisas e para ver se tem algumas questões, porque eu sei que tem emendas que estão aqui. Então, que a gente possa, no âmbito dessa comissão, compatibilizar essa discussão junto com as emendas e aí, depois disso, a gente caminhar para a definição de um calendário. Está perfeito. A PEC 33 já foi redistribuída ao senador Walter Pinheiro, que está fazendo essa avaliação. A PEC 33, ela abre caminho para que a PEC que foi relatada pelo senador Aécio Neves possa, adiante, se constituir num fundo de responsabilidade compartilhada. Mas é fundamental, é pré-condição que segurança pública possa ser tema comum aos entes federados, com os ajustes que o debate vai nos conduzir, senadora Gleisi Hoffmann, aqui na Comissão de Justiça. Mas se a comissão estabelece como meta que nós enfrentaríamos isso, e como prioridade, então, ato contínuo é o enfrentamento no plenário das duas PECs. Elas caminham de forma conjunta porque são complementares, elas não se excluem. Não há divergência em relação à concorrência das competências, não há divergência. É apenas para que a gente possa ter um sistema único, uma política unificada, não aprovar uma coisa num determinado dia, outra no outro, sem as coisas se falarem. Então, eu acho que poderíamos fazer um esforço com o senador Walter Pinheiro, na próxima reunião da CCJ, para ver de que forma a gente caminharia a matéria. Eu queria pedir isso a Vossas Excelências, também ao senador Aécio Neves. Contará com o nosso apoio, inclusive junto ao presidente do Senado, para quando vier a pautar a matéria, possa fazê-la conjuntamente, porque concordo com o senador Ricardo Ferraz. Elas são complementares e correções, senador Gleisi, poderão ser feitas, inclusive a partir de emendas apresentadas no próprio plenário, como aconteceu com a PEC 33. Apoio, senhor presidente. Parece que ainda existe uma senadora com a intenção... Não, é votar. Meu interesse é votar, porque o projeto foi muito perfeitamente discutido, todos falaram muito bem, fundamentaram, é relevante. Vamos votar, presidente. Então, em votação, o relatório que aprova a emenda número 1, rejeita a número 2 e acolhe a sugestão da senadora Simone Tebet. Os senhores senadores que aprovam o relatório apresentado pelo senador Aécio Neves, com o substitutivo, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Por unanimidade, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem.